Doutora, fulana emagreceu, mas engordou tudo de novo. Eu tô morrendo de medo disso acontecer comigo também. Eu tô emagrecendo. Mas e depois? Eu ouço isso todos os dias no consultório. E pra gente não deixar que isso aconteça, a gente precisa entender como o nosso corpo funciona. Depois que a gente atingiu um peso máximo e a gente emagrece, o nosso corpo, ele, por um mecanismo de defesa, vai tentar voltar para o maior peso que a gente teve. Isso tem até um nome na medicina, isso se chama set point metabólico. O hipotálamo, que é o nosso centro de controle, ele vai fazer alguns ajustes quando a gente emagrece para tentar voltar para aquele peso que ele se acostumou a se defender. Ele vai diminuir o nosso gasto calórico e vai aumentar a nossa fome e vai fazer com que a gente pense em comida o tempo todo. Parece injusto, né? Mas é assim que funciona. Além disso, as células de gordura, elas não morrem depois que a gente emagrece. Elas murcham. Elas ficam lá quietinhas, fiéis a você, mas elas não desaparecem. Então é muito mais fácil para o nosso corpo enchê-las novamente. Então qualquer deslizezinho, a gente volta a ganhar peso. Então, entendendo isso, a gente precisa aceitar e assumir que sobrepeso, obesidade são problemas crônicos. Isso significa que a gente vai precisar monitorar para sempre e ajustar a estratégia, tanto de suplementação, quanto alimentar, quanto de hábitos de vida, para essa nova fase. Então, não existe linha de chegada. O grande problema é que a maioria das pessoas atinge o peso ideal e volta para os mesmos comportamentos, não ajusta, não reorganiza a rota. E aí o reganho, ele é a evolução mais natural, por conta disso que eu acabei de explicar. É aí que entra um conceito que eu trabalho com as minhas pacientes no consultório e eu aplico em mim mesma. E foi o que me garantiu manter a minha boa composição corporal depois que eu emagreci. Se chama peso alarme. Nada mais é do que a gente monitorar frequentemente a nossa composição corporal, não só o peso na balança, mas quanto de gordura a gente tem, quanto de massa magra, e estabelecer um limite que, se a gente chegar nesse limite, a gente precisa parar e reorganizar a rota inteira do nosso metabolismo, da nossa dieta, dos nossos hábitos. Então, para cada pessoa, a gente determina, mas de uma forma geral, 5% a mais do seu peso ideal. Você atingiu o seu peso ideal, tá com boa composição, pouca gordura, boa massa magra, você tem até 5% desse peso ali para caminhar. Chegou nesses 5% a mais, você precisa sentar e reorganizar. Em nós mulheres, principalmente após os 35 anos de idade, nós temos alterações hormonais a cada ano que passa, alterações metabólicas, pelo processo natural de envelhecimento feminino. E se a gente não ajusta isso, se a gente não monitora, a gente não consegue manter os bons resultados. Até porque, se a gente mantiver as mesmas estratégias que nós tínhamos anteriormente, elas passam a não funcionar mais, porque o nosso corpo já é outro, ele já responde de outra maneira. Por isso, a monitorização e o conceito do peso de alarme fazem muita diferença para que a gente blinde esse processo e a gente não tenha o tão temido reganho, o tão temido efeito rebote. O nosso corpo sempre vai tentar voltar para o maior peso que a gente teve. Ou a gente entende o jogo, ou a gente vai repetir o ciclo. Então, a gente não precisa se preocupar só em emagrecer, a gente precisa se preocupar também em ensinar o nosso corpo a não voltar a engordar. Se esse conteúdo fez sentido para você, já curte, compartilha com as pessoas que você ama, porque saúde de verdade envolve conhecimento, conhecimento liberta.